Amigas e amigos, o sucesso das Olimpíadas, particularmente em sua abertura, muito elogiada no mundo todo, né, não tem impedido que certos colunistas aí da mídia tenham debatido aí, têm falado dos gastos, né, uma certa crítica aí, né, à realização das Olimpíadas no momento de crise do país e tal. Quer dizer, aquela ideia de que só a questão econômica é que tem importância, né, que prevalece. É lógico, evidentemente, que eles estão falando aí em nome de outros interesses, né, que não os interesses do país, né, os interesses das finanças, porque gastos aí com juros, com rolagem de dívidas, com a ciranda financeira, que mereceria muito mais críticas, eles simplesmente passam ao largo de tudo isso. Né? O fato concreto é que as Olimpíadas vêm sendo um sucesso, vêm sendo realizadas dentro daquilo que o presidente do COI falou, né, que as Olimpíadas seriam realizadas à la Brasil, né, se referindo à alegria e emoção do povo brasileiro, segundo palavras dele, né, que é, sem dúvida alguma, uma característica do Brasil. Né, não é de hoje que se debate isso. Aqui eu lembro, por exemplo, da democracia racial do Gilberto Freire, né, que o Darcy Ribeiro dizia que para ter a democracia racial era preciso ter democracia social. Né, e também outros participantes aí desse debate, os chamados explicadores do Brasil, né? Eu cito aqui, por exemplo, Caio Prado Júnior, né? O Sérgio Buarque de Holanda, e o seu Homem Cordial, né? Que também é um fator importante para a gente se entender, para a gente entender o Brasil, os brasileiros, né? E o Nelson Werneck Sodré, que também foi outro grande explicador aí do Brasil. Né? Se a gente puxar um pouco mais para a memória, temos aí também o clássico do Conde Afonso Celso, né? Que ele deu o título Por que meu fano do meu país, né? Que ele falava das belezas, das riquezas naturais, dizia que o brasileiro era um povo bom, pacífico, caridoso, ordeiro, sensível, sem preconceitos. Né? Dizia que esse povo tinha motivo para se orgulhar-se e ufanar do país, né, porque era um país privilegiado, um dom da providência, né, superior a todos os países. Falava também da ausência de calamidades, enfim, um país realmente peculiar, nas palavras dele. Lógico que tinha os exageros da época, e mesmo conceituais, né, que a obra precisa ser lida, evidentemente, com um tom crítico. E é preciso também a gente considerar aí a formulação clássica do Tom Jobim, que ele dizia que o Brasil não era para principiantes, porque entender toda essa complexidade no Brasil não é fácil de fato, né? Porque a gente tem que levar em consideração aí, né, o poderio dessa elite conservadora, estúpida, ignorante, violenta, né? Eu lembro aqui, por exemplo, um outro ensaio clássico famoso, né, chamado Retrato do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira, né, do Paulo da Silva Prado, filho do Antônio Prado, uma família tradicional aqui de São Paulo, em que ele dizia que havia uma tristeza no Brasil por conta do período colonial, imperial, do escravagismo, né, que também é preciso levar isso em consideração. É preciso a gente observar, por exemplo, que o Brasil tem passado por ciclos aí de euforia, desenvolvimento e crescimento, que simplesmente têm sido motivos aí de reações violentas dessa elite estúpida, conservadora, dessa elite da direita, né, como, por exemplo, o ciclo do Getúlio Vargas, depois do Getúlio Vargas, a Bossa Nova, né, o país estava num clima de euforia, né, depois também com João Goulart, né, e agora no ciclo mais recente com Lula e Dilma. Né, precisa a gente lembrar, por exemplo, que os dois presidentes aí desse ciclo, né, gozavam de alta popularidade até que se começasse essa onda aí com os protestos de 2013, surgimento da Lava Jato, mídia batendo dia e noite, né, isso que foi destruindo aí essa popularidade, acabando com essa euforia, esse ciclo, né, que o Brasil vinha experimentando mais recentemente. Esse é um problema antigo. O Rui Barbosa, que foi um dos fundadores da República, participou da elaboração da Constituição de 1891, né, que ele já falava que quando se formam essas maiorias políticas artificiais, né, que governam contra o povo, né, isso era a desgraça da nação, do país, né, ele reagia com indignação a tudo isso. Né, ele dizia, por exemplo, que a majestade da Constituição deveria conter esses poderes arbitrários, né, esses poderes discricionários. Né. O Oliveira Viana, né, outro historiador também famoso, que explicou muito bem esse processo todo, né, que ele falava que
falava do Rui Barbosa, que na defesa dos cidadãos era preciso conter os arbítrios dentro da lei, né, dentro da Constituição. O Oliveira Viana falava que muito vale em nosso país, né, sem tradição de respeito à lei e ao direito, que é essa tradição da direita, da elite brasileira, como a gente está vendo agora nesse processo golpista. Né, ele dizia que a tese de Rui Barbosa, que seria a base da ideologia, dizia, né, que essa tese do Rui Barbosa, da Constituição, seria a base da ideologia do progresso nacional, desejo de novas camadas sociais que emergiam antes mesmo do fim do Império. Na contramão dessa ideologia, como atestou o militante republicano Alberto Salles, é uma outra explicação também importante, né, que ele dizia num artigo intitulado Balanço Político. Ele falava da necessidade de uma reforma política. Esse ensaio foi publicado no jornal Estado de São Paulo em 1901, e que ele já falava da necessidade de ter uma reforma política para que o povo tivesse acesso aos canais da democracia, tivesse participação efetiva nos destinos da nação. Para ele, ao cabo da experiência tão curta da República, já se via a República convertida para descrédito das instituições e da infelicidade de nossa pátria na mais completa ditadura política. Aplicava-se já naquela época, o que o Joaquim Nabuco falava sobre o Império. O presidente da República faz os governadores dos estados, os governadores fazem as eleições e as eleições fazem o presidente da República. Segundo Alberto Salles, a consciência nacional deveria pronunciar o seu julgamento de que a máquina política montada em 15 de novembro de 1889 já teve tempo precioso para fazer a sua experiência, e que era necessário dizer com franqueza o que ela é e o que deve ser. Quer dizer, o que ela deve ser é exatamente o que ela não é, não tem sido aí com os golpistas, com essas políticas aí da direita, da elite, ou seja, confrontar o ideal republicano com a realidade. De hoje, a gente vê que Alberto Salles, Oliveira Viana, Rui Barbosa, já falava dessas questões todas que a gente está vendo aí. Evidentemente que tudo isso deve ser analisado com aquele tempo, com a realidade daquele tempo, mas que não deixa de ter aí um fio condutor com essas práticas, com esse debate político que a gente viu aí ao longo de todo esse tema, desde a proclamação da República. Essa visão aí de que o Brasil é um país com um povo sem condições de ter a sua soberania, a sua democracia, essa visão rombuda, de que o povo não sabe votar, a tese do Geisel, do Figueiredo, os ditadores, que dizia que o país precisava se desenvolver, se educar, se formar, para só depois ter a democracia. Isso é um conceito velho da elite que, como eu sempre digo aqui, luta para que o século XIX nunca termine por aqui. Essa também foi uma visão do Capistrano de Abreu, sisudo, carrancudo, mas que também transitou por aí, que ele falava que o Brasil deveria ter como símbolo o jaburu, porque ele dizia que o jaburu é uma ave que simboliza a nossa terra, dizia o Capistrano, tem estatura avantajada, pernas grossas, asas fornidas, e passa os dias com uma perna cruzada na outra, triste, daquela austera e vil tristeza. São essas duas visões do Brasil. Evidentemente que quando o país mergulha nesses ciclos aí da direita, do conservadorismo, ele recupera aí todo esse processo histórico aí do escravagismo, essa elite brasileira que carrega nas costas quase 400 anos de escravagismo, que o seu ideal, evidentemente, contraria o ideal republicano aí que o Oliveira Viana fala, do Rui Barbosa, da Constituição, enfim, do progresso social, da democracia, Mesmo com todos esses problemas, não dá para dizer que o povo brasileiro, de fato, como disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Thomas Bach, não deixa de ser um povo alegre, um povo emotivo, um povo que vai aí procurando os seus caminhos, que evoluiu bastante do ponto de vista cultural, do seu desenvolvimento social, e que infelizmente ainda tem que carregar nas costas essa elite conservadora, estúpida, reacionária, violenta, com essas práticas que a gente está vendo agora aí nesse processo golpista. Obrigado pela atenção, peço novamente que curta, compartilhe, e se você não se inscreveu ainda, que se inscreva. Um abraço e até a próxima.